né? Bom, e entrando então em São Paulo, já emendando com a sua apreciação, é, eu acho que ele é muito importante porque a burguesia procura apresentar o resultado como sendo um fortalecimento, logicamente, o próprio Dória no seu discurso, o Covas, né? Um fortalecimento dessa alternativa, que a gente poderia dizer que seria uma espécie de alternativa Joe Biden, né, para o Brasil. Né? A apresentação de um candidato desse bloco dominante como alternativa ao bolsonarismo em 2022. E a candidatura que emerge, digamos assim, com maior destaque nessa situação seria a própria candidatura do João Dória, né? Joe Dória, né? Ou Biden, o João Biden. Né? Nesse sentido, não dá para dizer que eles fincaram raízes muito sólidas. Primeiro porque a vitória em São Paulo é uma vitória de uma armação política muito destacada. Né? Quer dizer, toda essa operação, 45% de votos nulos, o PT não lançando o candidato principal, a manipulação para levar o Boulos ao segundo turno, tirando os votos do PT. A produção pode colocar para a gente aí, tem um gráfico da votação por região. Né? E na votação do região mostrou o seguinte, tá aí o resultado, o quadro eleitoral final, a produção vai colocar para a gente, pode colocar, por favor. E a votação por região. Nesse quadro fica explícito o seguinte, essa área amarela onde o Boulos teve mais votos do que, né, as regiões azuis, que foram onde o Bruno Covas venceu. Bom, principalmente você tem uma vitória amarela na Zona Sul. É a região onde o PT teve o melhor desempenho eleitoral. Onde o PT ficou em segundo lugar, foi nessas regiões, é o voto do PT que foi transferido agora nesse segundo turno, até porque não tinha mais, já foi transferido uma parte no próprio primeiro turno, mas agora de maneira concentrada no segundo turno para o Boulos. Quer dizer, esses mais de 2 milhões, que é o resultado final que o Boulos apresenta, não são votos do Boulos. Né? É preciso, acho que é importante esse dado, porque é parte de uma. Assim como os votos, também é preciso destacar. Os votos do PSDB não são votos do PSDB. Tudo isso aqui é resultado de uma operação de manipulação. Né? O PSDB manipulou para ter o candidato mais fraco. A gente viu por quê. Ficou evidente que na reta final o pessoal não houve em São Paulo todo aquele enfrentamento que o João destacou, por exemplo, em capitais como em Recife, em que o pessoal se pegou quase no tapa, ou foi até além de se pegar no tapa. Né? Aqui em São Paulo foi a eleição que eu vi agora o discurso do Boulos, onde ele falava o seguinte, foi a eleição do amor. Olha que coisa maravilhosa. Na cidade, onde você tem o maior prefeito mais genocida do país, com mais de 14 mil mortos, né? No estado do maior genocida do país, com 42 mil mortos, o Boulos foi o candidato do amor. Né? O candidato que agora há pouco, inclusive, felicitou, desejou sorte, né, ao Bruno Covas, não se declarou oposição, ele disse que vai apenas fiscalizar, mostrando, bom, nós já destacamos na sexta-feira que se houve ou não a Covid do Boulos, o fato é que a Covid, né, ajudou, né, inclusive como um pretexto para na reta final haver uma amenizada na campanha eleitoral, né, onde inclusive chama atenção os resultados, isso aqui eu queria destacar, os resultados eleitorais em São Paulo desmentem a pesquisa, né, e desmentem a pesquisa mostrando que a pesquisa eram muito favoráveis ao próprio Boulos. Né, porque tanto a Datafolha como o Ibope apontavam uma diferença aí de 5, 7%, no máximo 10% na sexta e no sábado. Bom, e o resultado final mostra uma diferença de quase 20%. Então, as pesquisas, reiteramos, as pesquisas, né, colocaram para cima o candidato Guilherme Boulos para fortalecer, né, legitimar, né, o processo mais fraudulento do país, né, numa eleição tão fraudulenta que talvez eu possa até estar exagerando, mas São Paulo brilhou, né, pelo caráter em que não houve disputa de fato.
O que você teve foi toda essa ideia, inclusive chama a atenção, porque muita gente que está nos acompanhando aqui viu a pressão que alguns setores da esquerda procuravam falar, mas vocês não vão votar no Boulos, que absurdo, né? É a guerra final do bem contra o mal. Bom, o resultado está mostrando que não tinha guerra nenhuma, né? Não só pelos números, né? Mas pelo conjunto da obra, pela passividade. O Boulos me chama a atenção no discurso dele feito agora há pouco, que ele comemora o resultado, né? O que mostra, inclusive, um egocentrismo. Ele está feliz porque ele foi projetado aí pela direita como um político tendo alguma importância, que eu queria, para encerrar e passar para o João, que esse tema é importante, destacar o seguinte, que a gente também não deve encarar como uma coisa definitiva. A gente já viu isso acontecer outras vezes. Aconteceu assim com a Heloísa Helena em 2000 e nem lembro mais quanto, acho que 2014, né? Quando a esquerda apresentava que estava surgindo uma nova liderança quase mundial da esquerda, né? Toda a esquerda pequeno-burguesa apoiava a Heloísa Helena, né? Contra o PT, né? Aconteceu também isso novamente com a própria Marina Silva, né? Que foi projetada como uma liderança, uma falsa liderança de setores da esquerda, ela que foi ministra do governo do PT, foi eleita senadora pelo PT. Bom, a Heloísa Helena ninguém sabe onde está, né? Nem sei se ela se reelegeu vereadora lá em Maceió. E a Marina, né, só aparece de vez em quando nas eleições para fazer coisas como apoiar o Boulos aqui em São Paulo, né? Mas na última eleição não teve nenhuma importância do ponto de vista eleitoral e o voto dela também foi transferido para o Bolsonaro contra o Lula, né? Ou contra o candidato reserva do Lula, o Haddad. Então, é importante, né, porque a eleição de São Paulo mostra muito claramente o plano geral da burguesia, né, mas mostra também a debilidade desse plano. Com você, João. Bem, eu queria começar aqui mostrando uma coisa que é importante da campanha que nós do PCO colocamos desde o início. Votar na farsa eleitoral do segundo turno, todos os que fizeram isso foi um erro. O melhor resultado, vendo agora que a esquerda foi derrotada, eu diria em todas as capitais, porque eu não considero que Belém foi uma vitória, nós temos que colocar aqui um problema. Se em vez de 60-40, com 45% de abstenções, a gente tivesse 80-20, com 60% de abstenções, 70% de abstenções, o resultado seria melhor para a esquerda. Porque uma parte expressiva do eleitorado paulista, eu queria mostrar uma questão importante. Na Zona Sul, o PT tem uma base eleitoral importante, é uma realidade. Mas o local que o PT tem uma presença militante maior nas periferias é na Zona Leste. A presença do PT na Zona Sul é grande, eles têm diretórios, tudo, mas a presença é principalmente uma máquina eleitoral que eles detêm, que foi herdada aí pelo Gilmar Tato da Marta Suplicy, que naturalmente também não levou levou uma parte desse apoio. Na Zona Leste são os principais diretórios aí militantes do PT, comitês Lula Livre, militância organizada nas periferias dos petistas está na Zona Leste, onde o Boulos praticamente não ganhou nenhuma zona. Eu acho que isso aí demonstra uma coisa. Apesar do aparato ter se movimentado para apoiar o Boulos, que também foi um erro, a gente vê que em vários setores ele não conseguiu uma inserção, porque não é um bom candidato, em primeiro lugar. A campanha toda voltada para a classe média fez com que ele conseguisse perder o centro todo, uma coisa incrível. Uma segunda coisa que o companheiro Carlos falou, o Guilherme Boulos se mostrou um candidato frouxo com os tucanos. Temos que colocar isso daí preto no branco. A campanha foi frouxa. Em nenhum momento foi levantado problemas históricos do PSDB, como os ataques aos trabalhadores da educação, coisa que o PSDB é famoso em São Paulo por conduzir, repressões violentíssimas às greves. O Bruno Covas, ele é o homem do Sampaprev em São Paulo. A gente tem que colocar isso daí. Ele roubou a aposentadoria do pessoal no ano passado. E não foi levantado na campanha contra o homem. Nós temos também, a gente está vendo uma foto aí do Guilherme Boulos dizendo, vamos virar de casa, né? A campanha dele, eu tenho que dizer também, não levantou nenhuma única das várias escândalos de corrupção que o PSDB cometeu enquanto administrando o governo do estado e a prefeitura, coisas que a gente tem que levantar, e nem o fato importantíssimo de que o Bruno Covas, junto com o João Dória, foi eleito numa campanha antipetista em 2016. Numa campanha de caráter bolsonarista. Ele foi eleito porque ele era o homem mais direitista que tinha na disputa, e olha que
era uma coisa impressionante que até o Major Olímpio foi candidato. Temos que lembrar esse fato. Bem, algumas questões que eu acho que são importantes sobre a capital paulista nas eleições. Né? O resultado é um massacre. A esquerda, mesmo quando o Haddad perdeu, a gente tem que ver o seguinte, o Haddad teve 32% no primeiro turno, se a eleição fosse para o segundo turno, teria tido muito mais. E uma coisa que demonstra que passar o Boulos para o segundo turno foi algo muito tranquilo para o PSDB vencer, e que fosse um candidato do PT, a disputa teria esquentado muito mais. Porque eu acho interessante, por exemplo, depois a gente vai ter que publicar no jornal o mapa da votação por vereador. E eu tenho a impressão que o voto dos vereadores do PT vai coincidir com as zonas que o Boulos ganhou. A gente precisa bater os mapas, mas vai ser uma coisa que vai ser mostrada. Bem, uma última questão aqui sobre São Paulo, né? Realmente, João Dória se credencia aí para ser o Joe Biden brasileiro, com a vitória em São Paulo. Mas nós temos que colocar uma coisa. Isso foi feito com uma colaboração muito grande de uma ala do PT, como o companheiro do Carlos falou, principalmente do Fernando Haddad, que era um candidato melhor que o Boulos. Apesar de não ser um bom candidato, também a gente tem que colocar isso daí. E, em segundo lugar, coloca para a esquerda uma reflexão. A derrota do Boulos também é uma vitória para a Frente Ampla, por quê? Porque eles vão usar agora, a Globo já está falando, que o Boulos emerge como a nova liderança nacional da esquerda por ter tido 40% dos votos em São Paulo. E muitos trabalhadores se viram obrigados a votar no Boulos, porque era uma contra-ameaça tucana, mas muitos simplesmente falaram, não vou votar, me recuso. É muito ruim as duas opções e a abstenção foi para lá em cima, que demonstra que a extorsão eleitoral fez aí com que boa parte da classe trabalhadora simplesmente não fosse votar. Que o pessoal não teve condições ali que não quis ser extorquido, porque é disso que se trata. Bem, eu coloco isso e já passo para o companheiro Antônio Carlos para colocar algumas questões aí sobre a vitória, que é, do ponto de vista percentual, acachapante do DEM contra o atual prefeito Marcelo Crivella no Rio de Janeiro.